Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Então vamos lá, vamos começar a falarmos hoje sobre um assunto novo, tá? Que vai ser parte do nosso conteúdo. Então quero que vocês peguem aí a apostila número 6, o tema número 2. Nós vamos estar falando e retratando sobre as tecnologias para a saúde individual, coletiva e também ambiental. Os assuntos, vocês podem observar que eles vão se entrelaçar, né? Eles vão, de uma forma geral, eles vão estar alinhados uns com os outros, né? Então, na verdade, vai ser mais uma demanda de observações, né? De algo que vai estar sendo construído aí ao decorrer de todo esse processo nosso aí, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. O que nós precisamos pensar, né? De que forma nós precisamos pensar, né? Qual vai ser a característica do que nós vamos estar retratando aqui, né? Do que nós vamos estar falando aqui. Então, de uma forma geral, o que a gente precisa definir, o que a gente precisa entender é sobre as condições que nos favorecem a condução deste tipo de processo, né? Então, quando a gente retrata, quando a gente fala de uma forma geral sobre as estruturas, a gente tem que pensar o quê? Conversar com pessoas mais velhas, né? A gente tem que pensar que assistir televisão, né? Assistir a programas, a filmes, né? Antigos, né? Para ver, né, de alguma forma, como muitos dos produtos e serviços se modificam, né? Se modificaram ao longo desse percurso, né? Ao longo desse tempo, né? De uma forma geral, dentro do contexto, se você for olhar dentro desse contexto, você pode observar que os leites que eram feitos em garrafas, hoje não se faz mais leite em garrafa de vidro, né? O saco plástico, né? Bem diferente. As embalagens, elas passaram a ser submetidas, né, a um processo de readequação e passaram a ser substituídas por garrafas plásticas, né, por vasilhames, né, e materiais que a gente chama de materiais cartonados, ou seja, embalagem do tipo longa-vida, né, é uma embalagem específica que a gente chama de cartonado, tá? A gente precisa pensar também que que as novelas, os rádios, né, eles deixaram de existir e hoje estão na televisão, né? As videolocadoras que costumavam disponibilizar, né, os lançamentos de filmes em VHS, DVD, elas foram extintas, né, com o surgimento de novas mídias, né, da moda digital, dos serviços de streaming, né, que oferecem, de alguma forma, um extenso catálogo, né, uma variedade de possibilidades, né, que permitem assistir a vídeos em tempo real, né? Então essa é uma realidade que a gente pode ver que acontece, né? As coisas mudam, né? Tudo se modifica na vida, né? E todas essas mudanças, elas acabam tendo um certo impacto, né? Dentro do nosso cotidiano, né? Elas acabam nos condicionando a um processo de transformação, tá? Então, muitas tecnologias, elas facilitam o trabalho, elas são fonte de lazer, né? Elas permitem realizar tarefas, elas colaboram com a saúde, ou seja, uma infinidade de coisas que nos permitem realizar, né? Essas estratégias de casa, né? No entanto, elas também podem causar problemas, elas podem, né, interferir na saúde ou até mesmo isolar pessoas. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar no geral, né? Tudo que a gente faz na vida, nós temos que pensar no pós e nos contras. Tudo na vida, ele traz consequências. Só que elas podem ser consequências desde algo satisfatório, como também pode ser por algo não satisfatório, que pode trazer e acarretar alguns tipos de problemas, né? Então, se a gente pensar em saúde dentro do limite, dentro do foco, né, dentro da característica que nos permite, que nos conduz a um processo pleno, né, de adequação, de estruturação, aí tem que pensar que todo tipo de objeto de estudo, né, por exemplo, de um dermatologista, é a pele. O órgão que reveste o corpo humano é a pele. Né? Se a gente pensar em estrutura externa,
pode ser diretamente observada a procura de lesão, pintas, alergias, né? Mas mesmo assim, em alguns casos, ainda é preciso realizar exames para realmente obter informações que não podem ser coletadas a olho nu. E aí você precisa de um auxílio, de uma lupa, de repente coletar essa célula, levar para um microscópio, realizar um tipo de biópsia, extrair algum tipo de amostra desse tecido para preparar, observar ao microscópio. Então, um tipo de procedimento comum, natural, normal, né? Que nos permite detectar a partir daí possíveis e eventuais tipos de anormalidades, como, por exemplo, a presença, né, de células cancerosas. Ela pode ser maligna, ela pode ser benigna. Entende o que eu quero dizer? Também há uma possibilidade grande de ampliar e também de observar as estruturas menores que existem, né, que permitiu, né, muitos avanços nos estudos, né, dos seres vivos, também do corpo humano. Então, é uma realidade que ela pode ser a nosso favor, mas ela também pode vir de encontro contra nós, né? E dentro de um universo, há uma diversidade de possibilidades sobre o estudo do corpo humano, né? E ela vai se ampliando cada vez mais. E hoje, a gente consegue observar que ela nos permite observar de diversas fontes, vários tipos de informações, né, das estruturas internas, né, e de maneira muitas vezes indireta, sem precisar acessá-las de forma física, né? Então esse é um processo natural que ele pode ser construído ao longo do tempo, de maneira que possa nos permitir conduzir esse processo. Então, a gente vai falar sobre o avanço da tecnologia, a gente não pode deixar de conduzir esse processo e falar sobre os exames de imagem, né? Hoje, para você detectar a imagem, né, de uma fratura, né, em um osso, ou acompanhar o desenvolvimento do embrião, por exemplo, dentro de um útero materno, os médicos recorrem aos exames de imagem, como os de raio-x, a ultrassom, a ressonância magnética, né? A tomografia computadorizada, ou seja, a tecnologia dentro da área da saúde, dentro da área da ciência, ela tem aumentado. E todos esses tipos de exames, eles partem e nos permitem, né, que se obtenha, que possamos obter informações sobre os órgãos internos, sem que seja necessária a realização de uma cirurgia exploratória. Ou seja, eu preciso e consigo fazer uma investigação preliminar para ter certeza do que está acontecendo. Ou seja, a escolha da tecnologia, na verdade, ela vai depender de maneira direta ou indireta das características da estrutura que se quer observar. Se é dura, se é mole, de que material é feito, ou seja, da condição desse paciente, né, sobre as tomografias, sobre os exames de raio-x, né, que devem ser evitados por gestantes, tá? Por exemplo, por envolver, né, na verdade, até o uso de radiação, que é e do custo-benefício, né, da técnica, na verdade, ou seja, as tomografias, as ressonâncias, que são exames caríssimos, né? As imagens que são geradas, né, em exames de ressonância magnética, né, elas têm uma alta resolução, uma alta definição, e são até mesmo muitas vezes tridimensionais, ou seja, ela tem uma característica muito precisa do que acontece, do que pode acontecer. E elas acabam possibilitando a análise de ossos, tecidos e até mesmo dos órgãos internos, ou seja, é com precisão que a gente consegue fazer toda uma análise, né, em cima das estruturas presentes aí, tá? Dentro da tomografia computadorizada, né, os raios-x emitidos por um aparelho de ultrassom, o corpo do paciente, né, até ele atingir um filme fotográfico, né? Ou seja, olha a magnitude que a gente consegue observar e ter dentro de todo esse processo. Os tecidos menos densos, eles são atravessados de forma muito mais fácil, né? De uma maneira muito mais fácil. Ele consegue atravessar facilmente, né, pelos raios que os tecidos, né, do que os tecidos mais densos. Ou seja, é uma maneira completamente diferente. Então, quanto maior for o bloqueio da radiação,
mais clara será a imagem, e assim por diante. Ou seja, a tomografia ela permite obter imagens mais detalhadas do que a radiografia tradicional, tá? Então esse é um processo que pode ser conduzido sim, tá? Depois a gente vai ver, eu vou tentar passar um exame, um videozinho para vocês, aí a gente vê depois, tá? A gente pode pensar também que dentro do processo de ultrassom, né, o equipamento ele emite ondas sonoras que se propagam pelo organismo, né, e produzem imagens de órgãos e tecidos moles dentro do interior do corpo, né? Ou seja, a velocidade de propagação das ondas, né, varia sempre conforme a densidade dos tecidos atingidos. Quanto mais denso, menor a velocidade. As ondas refletidas, elas são captadas, né, pelo aparelho de ultrassom, que calcula o tempo de retorno de cada onda, ou seja, cada tempo de retorno corresponde a um tecido. E assim a imagem, né, é gerada na tela de um computador e pode ser impressa em papel adequado. O que eu quero dizer? Que uma mãe, por exemplo, que vai fazer um raio-x, ela precisa tomar muito cuidado, porque se ela estiver grávida, essa radiação pode afetar, né, o bebê, diferente do ultrassom. O ultrassom ele não vai afetar o bebê, porque ele vai avaliar a frequência, tá? Então nós temos que saber distinguir bastante essa relação existente aí, tá? Isso é um processo natural. Se nós pensarmos também, eu não poderia deixar de falar que os exames eles são úteis em diversos momentos das nossas vidas, né? Eles podem nos auxiliar no diagnóstico de um caso, no acompanhamento de um tratamento, né? Na avaliação de um resultado, né, de uma cirurgia, na determinação de terapias, remédios, necessariamente condições estas que podem auxiliar, que podem ajudar o paciente de uma forma geral. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos lá, vamos darmos continuidade então. Se nós pensarmos em exames de análises clínicas, nós vamos pensar em quê? Vamos dar o exemplo de exames de sangue, né? O hemograma, a dosagem de vitamina D, são muitos usados para acompanhamento da saúde, né, de um paciente, exames de rotina, de check-up, né? E eles podem ter como finalidade a confirmação de um diagnóstico de uma doença pré-existente, de uma doença que está em desenvolvimento, mesmo que na sua fase inicial. Então esse é um processo natural que pode vir a acometer o paciente ao surgimento de uma patologia. Então isso pode ser um processo natural. E até onde esses materiais mais comumente coletados para análises clínicas, por exemplo, a gente pode citar como, né, as fezes, a urina, o sangue, né, e necessariamente a expectação, né, expectoração, né, das estruturas celulares que a gente pode observar. Alguns exames a gente pode perceber que exigem preparos, porque eles são específicos. Ele requer jejum, né? Ou determinadas restrições alimentares, tá? Dentro de laboratórios, os materiais eles são analisados por técnicos, né? Biomédicos, biólogos, né? Que permitem pareceres sobre o que eles encontram. Normalmente, né? Há um parâmetro, né? Esperado e que acaba correspondendo a condições normais aí, né? E se determinada uma variável, né? Se estiver fora dos padrões de referência, né? Por exemplo, menor número de glóbulos vermelhos, né? Presença de sangue nas fezes ou de glicose na urina, né? Pode ser um sinal, né, de anormalidade. Então pode ser um sinal de que alguma coisa de errado pode estar acontecendo a nível de metabolismo. E aí é o sinal de investigação. Aí nós precisamos investigar para saber o que de fato está acontecendo com esse paciente. Então temos que tomar muito cuidado com relação a todos esses processos aí, tá bom? Então, este é o primeiro passo que a gente não pode deixar de falar, tá? Uma outra coisa que é super importante é nós pensarmos sobre produzir estruturas que são de formas artificiais, né? Toda a tecnologia de ponta, ela vem permitindo hoje para nós um auxílio à reposição, né, de partes do corpo humano,
perdidas, danificadas, né, por próteses, e que são peças e aparelhos artificiais que de alguma forma passam a substituir um órgão, né, gente, ou parte de um corpo, ou seja, são as famosas, né, as imagens de corredores profissionais, né, com membros amputados que exercem a sua atividade com auxílio de pernas mecânicas. Então, assim, tudo que a gente fala, ela tem o pós e o contra, né? Mas atualmente, todas essas características, elas têm muito mais nos fornecido, nos trazendo subsídios, né, de forma adequada e satisfatória do que a nível de prejuízo em questão, tá? Nós precisamos pensar, desculpa, que toda a recuperação de movimento, ela também pode ser caracterizada por uma conquista. A gente precisa pensar, ó, eu tô olhando para baixo, mas é porque eu não consigo ficar olhando. Para mim a câmera tá aqui, né? Tá embaixo. Mas na verdade a câmera tá em cima, né? Eu não consigo ficar olhando para cima, ela tá aqui, ó. E eu falo para onde eu tô olhando a minha imagem, né? Então, toda a recuperação de movimento, ela também pode ser uma conquista para os indivíduos paralisados por lesões de medula espinhal, né, com sequelas de acidentes vasculares cerebrais. Quem assistiu, por exemplo, né, citando, quem assistiu à abertura da Copa do Mundo de 2014, né, nem sei se vocês já eram nascidos, em 2014, talvez se lembre de ter visto um rapaz vestindo um traje robótico, né, chamado exoesqueleto, né, dar um pontapé na bola, né, representando a abertura do evento, né, paralisado, né, ele, na verdade, da cintura para baixo, né, o rapaz usou o próprio cérebro para enviar sinais, né, ao exoesqueleto, e assim ele conseguiu mover a perna, ou seja, é para a gente conseguir observar a que ponto nós estamos chegando dentro da relação pré-existente voltado para as características de estrutura corporal, né, de cérebro, avanço da tecnologia. Nós temos que conhecer o projeto Andar de Novo. É um consórcio internacional que não apresenta fins lucrativos, né, e é coordenado por neurocientistas, né, brasileiros como Miguel Nicoleles. E há anos, né, vem desenvolvendo tecnologias de interface entre cérebro e máquina, sempre com o objetivo de produzir dispositivos que sejam controlados, né, pelo cérebro de pacientes. E aí acabam, de alguma forma, possibilitando que eles possam recuperar os seus movimentos. É um trabalho muito bacana, né? São testes de exoesqueleto, né, com voluntários em São Paulo, e que acabam revelando, né, que o uso contínuo dos aparelhos, né, tem ajudado na recuperação desses pacientes, de forma direta ou indireta, né? Eles passaram a sentir e a controlar os músculos intestinais, os músculos urinários, e relataram até mesmo sensações como a de formigamento, né, de temperatura, ou seja, quanto mais a região acaba sendo estimulada, por isso que a importância da fisioterapia, né? Quanto maior o processo de trabalho que você realiza do movimento sobre aquela região afetada, mais condicionando a ela a voltar ao movimento, você condiciona. É lógico que envolve diversas situações aí. O tipo de lesão, o local da lesão, pode ser reversível, irreversível. Tudo isso, como é o paciente, a história de vida desse paciente, tudo isso são condições que podem nos levar a um processo de anamnese e interpretação desses dados aí. Mas o transplante, por exemplo, uma alternativa para quem tem órgão, né, com funcionamento deficiente e, consequentemente, a qualidade de vida bastante prejudicada, o risco até mesmo de morte. Podem enfrentar problemas aí, né? Algumas barreiras, né? A própria falta de doadores, né? A incompatibilidade entre doadores, e mesmo que haja compatibilidade, ainda há um risco de ter rejeição. Esse paciente que recebeu um órgão transplantado, ele vai ter que tomar remédio para a vida toda, porque ele pode ter rejeição em qualquer momento da sua vida, né? E a incompatibilidade entre o doador, né, e o receptor, e a própria rejeição do órgão pelo sistema imunitário do receptor. São algumas
dessas características. Desculpa. A possibilidade, por exemplo, de reproduzir órgãos, né, a partir de células vivas do receptor. Ou seja, células parecidas com as dos seres humanos, né? Eliminaria esse tipo de problema. A bioimpressão é a técnica de impressão 3D de tecidos humanos. Ou seja, no lugar de tinta tradicional, utiliza-se a biotinta feita, né, a partir de materiais biológicos, que são capazes de originar os tecidos de interesse humano, né? Ou seja, é uma condição pré-existente de forma satisfatória a todo o processo que conduz esse nível de desenvolvimento. Então agora a gente vai sair do foco e vamos entrar, por exemplo, em os eletrônicos, né, que nos cercam, né? Quem são esses eletrônicos? Qual é a importância, né, e qual é a vantagem e a desvantagem de nós estarmos rodeados desses aparelhos, né? Então os aparelhos eletroeletrônicos, né, da nossa casa, né, da escola, do trabalho, aparelhos que a gente usa no dia a dia, o celular que eu estou usando aqui para preparar a aula de vocês, o tablet que eu estou usando para me direcionar o que eu devo falar ou não, são condições, né, tarefas diárias, mas também podem impactar na nossa saúde, né, positiva ou de forma negativa. Né? Com acesso a um computador, um notebook, um smartphone, um tablet, né, conectado à internet, é possível realizar pesquisa, fazer compras, assistir a vídeos, ouvir músicas, ou seja, ele dá e fornece uma infinidade de coisas para nós aí, né? Interagir com algumas pessoas, mídia social, trocar mensagens instantâneas por e-mail. A gente tem que pensar também que esses equipamentos eletroeletrônicos, as mídias digitais, elas facilitam vários aspectos do cotidiano. Hoje nós temos acesso a muitas informações, né, com um simples clique. É muito mais rápido do que uma carta. E podemos nos comunicar com muito mais facilidade, né, do que no tempo em que as mensagens circulavam predominantemente por via correio, né, por exemplo. As pessoas não viam a hora de chegar a carta. E era muito mais interessante, né? A carta chegava, você não via a hora de chegar a carta para saber se você tinha alguma carta ali presente. Então quem é das antigas sabe o que o Pro está falando aqui. Apesar que eu não sou muito antigo, eu sou jovem ainda. Então nos grupos de conversa, né, dos aplicativos em questão, dos celulares, várias pessoas podem combinar, né, ou cancelar compromissos com agilidade, né, trocar informações, pedir ajuda, mesmo que os participantes vivam longe, né? Às vezes em outros países. Então, registrar um momento prazeroso, por exemplo, né? Ou uma paisagem, né? Passou a ser mais fácil com as máquinas digitais, né? Com o avanço da tecnologia, as fotos podem ser apagadas tão rapidamente quanto foram tiradas, né? Então, são tantos os benefícios, né? Essas novas tecnologias também vêm acompanhadas de alguns problemas. Isso é fato, né? Como o aumento da obesidade em função, né, do tempo que as pessoas passam à frente, né, das telas, dos computadores, né, nos televisores, o cyberbullying, né, o uso do espaço virtual para a prática de violência, né, contra outras pessoas, né, rápida disseminação, né, a gente pode observar uma rápida disseminação de fake news, notícias falsas, né, o desenvolvimento de vícios em mídias sociais, né, outras mídias eletrônicas, né, o comprometimento da saúde, a diminuição do sono, né, o aumento da massa corpórea, uma má postura, transtornos mentais, comprometimento da sociabilidade. O primeiro passo para conter os problemas relacionados às tecnologias é ter consciência que eles existem e precisam tomar medidas para poder ser evitados. Então é isso que nós precisamos ter, o autocontrole, tá? Então, ficar muito tempo na mídia, no celular, passar horas e horas, tudo isso só vai acarretar problemas gravíssimos para a nossa saúde. E só vai vir a desenvolver patologias. Tudo isso são condições que podem prejudicar, ao invés de nos auxiliar, tá bom? Então nós vamos parar por aqui e eu vou para fazer em 2 etapas para não ficar muito longo, tá bom? E o próximo nós vamos falar sobre o monitoramento, remediação ambiental. Até o próximo.